Olá, sou o António Júlio Trigueiros. Neste momento tenho a missão de ser reitor da Igreja de São Roque e também capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Para além do mais, integro a comunidade da Bretéria, onde me ocupo da biblioteca como bibliotecário e de tudo o que diz respeito à história dos jesuítas, particularmente acompanhando os investigadores e os seminários e cursos que acontecem na Bretéria sobre este tema. Estou como sou no Pergunta ao Jesuíta. Bom, é uma pergunta interessante essa, porque tenho que ir buscá-la lá ao início da minha infância e adolescência. Nasci numa família do Minho, uma família que tinha bastante história e numa casa que tem ainda hoje um arquivo de família bastante interessante. E, portanto, a paixão pela genealogia começou daí, começar por estudar as raízes da minha própria família, que depois se foi alargando ao estudo de famílias da região de onde sou natural, do concelho de Barcelos, e a muitas outras, e, portanto, sempre foi um hobby que ocupou e ocupa ainda algum tempo na minha vida. A história surge mais tarde, associada um pouco, se calhar, a este gosto anterior, mas diria que também desde muito novo que era um interessado por história, a história de Portugal, depois a história universal, e depois, quando entrei na Companhia de Jesus, obviamente que esse interesse se foi canalizando para a história dos jesuítas, para a história da Companhia de Jesus. De tal modo que acabei por fazer a minha formação nessa área, seja a licenciatura em História da Igreja em Roma, seja depois o doutoramento em História Moderna, com um tema específico da história dos jesuítas no século XVIII, que fiz em Lisboa, na Faculdade de Letras. Bem, essa pergunta também vou buscar lá à minha infância. Lá em casa tomava-se chá preto e recordo da minha mãe, que já não está cá entre nós, que dizia que só gostava de chá preto, não gostava de tisanes, porque considerava que as tisanes eram um chá para pessoas, enfim, mais velhas. E ela dizia que nem quando fosse velha havia de gostar de tisanes. E por isso gosto de chá preto, porque sempre me habituei a tomar esse chá. Não um gosto pessoal, não sei se tem assim uma razão específica. Essa agora é difícil. É que são muitas. São muitas. Bem, o meu noviciado foi um noviciado muito alegre. Éramos um grupo muito heterogéneo, o que também trazia a sua graça. Diria que as coisas que sempre se brincava era com as proveniências das pessoas das terras. Um companheiro que era madeirense, outro que era de Ourém, embora nascido em Moçambique, outro que era cidadão do universo, ainda hoje se considera assim, e eu com as minhas raízes minhotas, e portanto havia sempre ali um certo despique entre as diferentes sensibilidades resultantes da região de onde cada um procedia. As histórias engraçadas tivemos muitas e se calhar das coisas que recordo são as partidas que os noviços faziam uns aos outros, às vezes nos aniversários. Recordo particularmente momentos engraçados quando à terça de tarde íamos trabalhar na Quinta do Loreto com o irmão Zé e portanto havia sempre peripécias ligadas rapazes que eram urbanos, que tinham que trabalhar no campo naquela tarde e, portanto, lembro sempre disso também como um tempo muito engraçado. Talvez naquela história que ficou mais marcada foi a peregrinação que fizemos a Vila Viçosa, onde eu todos os dias escrevia um diário de tudo aquilo que ia acontecendo. E só a leitura desse diário é sem fim de aventuras e de histórias engraçadas. Posso só dizer que, como sabem, como talvez saibam,
na peregrinação que se faz no noviciado, vamos a pedir esmola, portanto não se leva dinheiro. E recordo sempre uma coisa que me marcou, que foi num dia em que nos ofereceram tanta coisa que chegava para 3 dias, foi o dia em que apareceu alguém que nos pediu de comer e nós tínhamos bastante para partilhar. E foi uma lição aquilo. Pensar que naquele dia em que tínhamos tanto, tivemos também a oportunidade de partilhar. E considero que isso é uma história edificante por um lado, mas também engraçada por outro. A minha vocação é fruto de um processo. Diria que tudo inicia em Coimbra, durante o período em que eu estava como caloiro de Direito, na Faculdade de Direito. E teve a ver, por um lado, com uma descoberta que fiz através dos padres jesuítas de um novo modo de olhar para Jesus e olhar para Deus. E depois foi um processo que foi amadurecendo, com avanços e recuos, como sempre. Foi determinante ter feito os exercícios espirituais de 8 dias com o Padre Vasco, em dezembro de 1998. E diria que a partir dali comecei a amadurecer a ideia e comecei também a procurar acompanhamento espiritual, no sentido de perceber se era aquilo que Deus me estava a pedir. E por isso costumo dizer que não tive nenhuma iluminação especial, é um processo. E acredito que os processos são aquilo que permite também que alguns momentos de iluminação que temos possam ser confirmados e amadurecidos. Procuro utilizar as redes sociais de uma forma positiva. Procuro partilhar nas redes sociais grande parte dos meus interesses, quando considero que esses interesses possam ser também interessantes para quem me segue. Diria que valorizo bastante tudo aquilo que diz respeito à divulgação do património, dado que é um tema que sou sensível, mas também procuro mobilizar as pessoas para as causas em que estou neste momento envolvido. Ainda ontem fiz um apelo a novos voluntários para um projeto que estou ligado aqui na Santa Casa, que é o projeto Ir ao Encontro, que visitamos os quase 40 equipamentos sociais dedicados à terceira idade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, vou procurando também sensibilizar as pessoas para muitas das questões em que estou envolvido e procurando também que de alguma maneira possam ir acompanhando, aprendendo, interagindo e, portanto, é esse o meu objetivo como influencer, como alguns me chamam. Restaurante italiano preferido em Lisboa é o Come Prima, que fica muito perto da antiga Vertéria e que de facto é um ótimo restaurante italiano. Embora também há outros bons, mas não é o que eu vou mais, porque é um bocadinho caro, mas é para mim o melhor. Historiador. E também já sou. A memória mais bonita que tenho de Barcelos. Barcelos é a minha terra natal, uma terra que me provoca sempre sentimentos, como é que é de explicar isto, contraditórios. Por um lado tenho um grande amor por aquela terra, por outro lado fico sempre triste quando vejo que continua a haver bastantes atentados ao património histórico. E, portanto, tenho sempre este mixed feelings relativamente à minha terra natal. Mas guardo recordações muito boas, quer dizer, recordações de infância imensas. Desde o ir tomar banho no Rio Cávado, quando era estudante do liceu, até às divertidas festas das Cruzes, ou ao campeonato de hóquei, que também entusiasticamente durante a juventude acompanhei, o europeu de hóquei, o mundial de hóquei.
Hockey Patins, que é uma atividade bastante ligada a Barcelos. E depois, nos últimos anos, dado que sou considerado pelos barcelenses, meus conterrâneos, também como um especialista em história local, tenho tido muitas bonitas experiências de divulgação de história, de património e também muito reconhecimento por parte dos meus conterrâneos daquilo que, enfim, que eu coloco também à disposição sobre os conhecimentos que tenho sobre a terra e sobre as pessoas daquela terra. Não, um chefe isso seria demais. Gosto de cozinhar, sobretudo é uma coisa que me relaxa muito. E recordo particularmente que durante o primeiro confinamento da pandemia, aqui na comunidade da Brutéria, assumi ali a chefia da cozinha, dado que achamos por bem dispensar a nossa cozinheira, dado que vivia numa zona de risco. E então considero que foi muito importante para mim poder cozinhar para a comunidade durante aquele mês e meio, até do ponto de vista psicológico. Sentia-me ocupado, nós não podíamos sair de casa, não tínhamos grandes atividades e aquela preocupação ou aquela ocupação constante com as refeições foi bastante salutar para mim. Não me considero um chefe, sei fazer 4 ou 5 coisas e gosto de aprender e faço a minha fama com isso. Recordo-me de uma história cómica que aconteceu em Roma, em que com um colega italiano resolvemos andar a fazer umas entrevistas na rua às pessoas que saíam da igreja dos jesuítas, do Jesus, sobre o que é que pensavam dos jesuítas. E então, quando fizemos essa pergunta a uma senhora com ar muito devoto, que estava a sair da igreja do Jesus, ela respondeu: bom, eu cá sou católica, mas respeito a religião de cada um. E foi das cenas mais cómicas, porque ela vinha precisamente a sair da igreja dos jesuítas e respondeu desse modo. Então agradeço as perguntas que me colocaram, confesso que não estava à espera de algumas delas, mas são perguntas pertinentes e engraçadas. E obrigado também a quem produz esta entrevista e estejam atentos às próximas sessões que vão decorrer em breve.